Amados irmãos, irmãs e internautas, Deus é muito bom. Afinal, Deus é amor. Mas Deus também é justiça. Ele é justo. E a justiça do Pai é perfeitíssima. A justiça de Deus, a sua glória, é incorruptível. Não tem nos céus propina. Não tem nos céus quebra-galho. Não tem nos céus um jeitinho para dar a alguém porque é mais querido, porque tem mais dinheiro na terra, ou porque fez isso ou aquilo, ou porque é pastor, ou porque é regente, ou porque é isso ou aquilo. Não. Deus é justo e a sua justiça Ele aplica para todos, todos, e Ele não abre mão da sua justiça. O Pai rege os céus assim, rege o povo de Deus desta forma. Um exemplo que nós temos muito bonito é a parábola que Jesus falou, ensinou a respeito do rico e de Lázaro. São Lucas registrou esta parábola em seu evangelho no capítulo 16. Um homem, disse Jesus, muito rico. Ele gostava de usar roupas caríssimas e dar festa todo dia. Tinha muito dinheiro, muita riqueza, e o negócio dele era dar festa todo dia. Só que havia um outro homem chamado Lázaro, muito pobrezinho, doente. Ele possuía feridas por todo o corpo, feridas que muitas vezes ele caído no chão, os cachorros lambiam aquelas feridas. Aquele homem, Lázaro, ele ia até as festas que aquele homem rico dava para comer as migalhas que caíam no chão. Sobra de alimento caía da mesa daquele homem rico no chão, e ele ia lá para comer aquelas migalhas, aquele resto de comida. O tempo passou e aqueles dois homens morreram. O pobre, ele foi levado pelos anjos para uma grande festa no céu. Já o rico, ele foi para o mundo dos mortos e lá sofria dia e noite. Certo dia, aquele homem sofrendo tanto, ele teve uma visão e contemplou Lázaro feliz, vitorioso ao lado de Abraão. E vendo aquilo, aquele homem rico que estava sofrendo, pediu para Abraão permitir, ao menos, que Lázaro molhasse com um pouco de água o seu dedo, para que ele pudesse refrescar a sua língua, que queimava, ardia em fogo. Não foi possível. E então aquele homem rico disse a Abraão: pelo menos deixa Lázaro avisar meus 5 irmãos, que estão vivendo como eu vivi, alertar para que eles não fiquem vivendo assim, não continuem da forma que estão fazendo, agindo, porque senão eles vão vir para onde estou. E Abraão disse: não, os seus irmãos têm a lei de Moisés,
conhecem, e também o livro dos profetas. E aquele rico que estava sofrendo, condenado, ainda tentou argumentar, mas pelo menos se alguém ressuscitar e avisá-los, eles vão aceitar. E então Abraão disse a ele: não vão aceitar. Se não aceitam a lei de Moisés, o livro dos profetas, os ensinos, não é alguém ressuscitando que eles vão ouvir. Irmãos, perceberam a importância de nos atentarmos para as coisas do reino dos céus, obedecermos, atentarmos para as leis de Deus, e que a riqueza da terra não compra o reino dos céus, e que a ganância, sim, o orgulho, a soberba condenam, na verdade, a pessoa. Há nas Escrituras Sagradas uma palavra muito profunda que deve ser analisada por todos nós, deve ser motivo de reflexão, porque ela fala, irmãos, com clareza de muitas coisas que vemos nos dias de hoje. Jesus, certa vez, disse o seguinte, São Mateus capítulo 7, versículo 21 em diante. Olhem que interessante, amados. Não é toda pessoa que me chama de Senhor que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade de meu Pai que está no céu. Amados, isto é muito importante. Jovens, isto é muito importante entendermos. Somente herdará os céus quem faz a vontade de Deus e dos seus santos. E continua Jesus dizendo: quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer: Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome, anunciamos a mensagem de Deus, pelo seu nome expulsamos os maus espíritos, pelo seu nome fizemos muitos milagres. Então, disse Jesus, eu direi a estas pessoas claramente: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que só praticam iniquidades. Irmãos, irmãs, internautas, perceberam que Jesus falou aqui? Que pessoas que fazem milagres, está aqui nas Escrituras, qualquer Bíblia Sagrada, que tendo o Evangelho de São Mateus lá, capítulo 7, versículo 21 em diante, vão ler, está claramente, qualquer pessoa que fez milagres, que pregou, que anunciou Jesus, o reino dos céus, que expulsou maus espíritos. O que Jesus está falando aqui? Eu nunca conheci vocês, mostrando que tem milagres na terra, tem pessoas que expulsam maus espíritos, tem pregadores da palavra de Deus, que Jesus nem conhece, que Jesus não suporta, e que fazem o que fazem, não por obra de Jesus, mas por obra e poder das trevas. Por isso não são aceitas e não são reconhecidas. Fazem sim milagres, expulsam maus espíritos, pregam a palavra,
mas, como ele disse, praticam iniquidades, são corrompidos, falsos, fanáticos. E então, o que concluímos disso tudo? Que não há outra saída a não ser sermos fiéis à lei de Deus. E com muito carinho, gostaria de refletir com todos, principalmente com os mais jovens, sobre as leis do Senhor. Quando Deus ele aplicou as suas regras, e em nossos dias, através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, nos deram a nossa doutrina e disciplina, Deus não fez eleições para a gente votar. Deus não fez um plebiscito. Não perguntou, o que vocês acham? A Santa Avó Rosa não fez isso. Concordam comigo? Não. Deus colocou as regras através de Jesus, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, para a gente seguir. Ele não colocou em nossos templos uma caixa de sugestões. Olha, coloquem a sua sugestão lá, que você acha, que você pensa. Não, ele disse: o meu filho, a minha filha devem andar assim, devem fazer assim, e ponto final. Ele não abriu uma oportunidade para a gente contestar. Eu não concordo, eu não acho que tem que ser assim. Não, não é assim que funciona. E Jesus mostrou: somente herda o céu, é digno do reino do céu aquele que faz a vontade do meu Pai. Como Jesus mesmo disse, mesmo Jesus sendo, como falamos ontem, todo poderoso, cheio da graça do reino dos céus, Jesus, ele disse: eu faço somente o que o Pai me orienta, o Pai pede, o Pai manda, eu cumpro ordens. E nós temos que entender isso, amados. Por quê? Não sei, às vezes alguns falam que é a evolução da humanidade, que é a evolução do pensamento. Eu não estou vendo isso não. Agora, os dias em que vivemos, as pessoas questionam as coisas, perguntam as coisas. Eu não estou vendo progresso nisso não. No comportamento dos jovens, na humanidade, no respeito para com os pais. Está acontecendo o contrário. Hoje o professor apanha no rosto. Hoje a droga está à la vontade nas escolas, entre as crianças. Hoje a promiscuidade está alastrada no meio das meninas e meninos tão novinhos. O que estamos vendo é a decadência da moral no mundo, isso é claro. O horror das músicas, dos filmes, das novelas, dá nojo. Muita gente boa, que não tem a nossa fé, repudiam estas coisas. Dizem: eu fico com vergonha de estar com meu filho diante de tanta porcaria que estão apresentando, que estão ensinando, que estão propagando para as famílias, para as crianças, para as pessoas. Então nós apostólicos temos que tomar muito cuidado com o pensamento. Eu vou questionar, eu vou querer saber o porquê o irmão Aldo deu isso, deu aquilo, a Santa Avó deu isso, deu aquilo. Cuidado, cuidado, porque Deus não nos deu uma caixa de sugestão. Deus não colocou a sua lei para ser votada. Deus não colocou as suas regras, Jesus não colocou as suas regras para serem escolhidas.
Vamos ver o que o povo quer. Não. Alguns que até falam que a voz do povo é a voz de Deus, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não, não é assim não. A voz do povo crucificou Jesus. A voz do povo, porque a maioria ganha, não é verdade? Aqui na terra a maioria ganha, não é assim? 100 pessoas, 51 pessoas escolherem, então causa ganha. Se for assim, o que Jesus falou sobre os dois caminhos, a maioria vai escolher o caminho largo. A maioria vai escolher o caminho largo da perdição. E pouca gente vai escolher o caminho reto. Então jamais a voz de Deus é a voz do povo, do mundo. Não, não é assim. E é importante a gente entender isso, irmãos, para que nós respeitemos mais as leis do Senhor. É coisa séria. Quando a gente quebra as regras de Jesus, Ele está nos vendo. Quando a gente coloca uma televisão em casa, coloca a família para assistir novelas, filmes, quando a gente deixa as modas, os costumes do mundo, leva a família para sentar à mesa, abrir uma garrafa de vinho, nós estamos debochando de Jesus. Nós estamos falando para Jesus: Senhor, eu vivo como eu quero. Senhor, não me leve a mal, mas eu não estou nem aí para a sua lei. É isso que a gente está fazendo. E Deus, Ele é bom, mas Deus é justo. Deus é justo. E aquele que debocha, aquele que menospreza as leis de Deus, de Jesus, que são a doutrina e a disciplina da igreja, pela justiça do Pai, Ele vai tirando a graça, Ele vai se afastando. E você, meu irmão, a senhora, nós, vamos sofrendo com isso. Por quê? Vamos perdendo a unção do Espírito Santo, vamos ficando vazios e vamos dando a oportunidade do inimigo entrar na nossa casa, do trabalho feito por outra pessoa que estava sendo seguro pelo anjo da guarda entrar e destruir nosso casamento, da inveja que estava sendo barrada na porta da nossa casa pelo anjo da guarda. A gente está abrindo a porta, a gente está menosprezando as leis de Deus, o Pai vai afastando, então aquela inveja vai entrar, e a doença, e vai atingir muitas vezes as nossas crianças que são indefesas. Tem crianças de apostólicos pagando pela irresponsabilidade, pela infidelidade dos pais, porque elas são indefesas e dependem da oração, da proteção, dos cuidados do pai e da mãe. São os inocentes pagando pelos pecadores. Aí entra o vício. Aí as coisas começam a dar errado, e aí eu nem venho mais para a igreja, e o mal vai tomando espaço, e ele não sai fácil. O inimigo não sai fácil. Ele toma terreno, ele amarra a gente, e ele não sai. E ele vicia, e a pessoa está sofrendo, a pessoa está apanhando e não tem força. Certa vez uma irmã, ela veio desabafar
pedindo oração para sua filha já casada, mas só que a filha dela, ela se descuidou e, saindo da igreja, casou fora, se envolveu com uma pessoa. Só que essa pessoa era viciada em drogas. E essa filha da nossa irmã apanhava, sofria, chorava. E não conseguia voltar para a igreja. Estava apanhando o marido drogado, sofrendo, e não conseguia voltar para a igreja. Portanto, queridos irmãos e irmãs, jovens, queridos internautas, vamos tomar mais cuidado com as leis, com as nossas leis. Vamos ser mais criteriosos. E vamos tomar atitudes. Se eu coloquei uma televisão em casa, desfaça dela. Se eu instalei Netflix no meu celular, no meu computador, desfaça. Ou vou ficar assistindo os filmes, as séries, vou ficar me alimentando daquilo. Mexe com a cabeça, mexe com o espírito, a médio e longo prazo. A médio e longo prazo. Não é coisa boa. E os livros que eu tenho lido? Porque a gente não pode sair lendo qualquer livro. Porque muitas vezes a pessoa que escreveu aquele livro, ele tem objetivos. Aliás, o escritor geralmente tem um objetivo, né? Ele influenciar, colocar a visão dele. E muitos têm se confundido por, fulano escreveu isso, fulano eu estou lendo, ciclano escreveu aquilo. E a nossa conduta no namoro, as regras, porque há disciplina para o namoro, o tempo de namoro, a forma de namoro. Namoro é diferente de estar casado. Então, um casal apostólico não pode sair sozinho. Oh, pastor, a gente está em 2020, você fala uma coisa dessa. Não sou eu, é Jesus que deu a regra. Porque Ele conhece muito mais a raça humana do que a própria raça humana se conhece. Ele conhece muito mais a profundidade do homem e da mulher do que nós mesmos nos conhecemos. Então, se temos regras para o namoro, para o noivado, casamento, se temos disciplina, se não podemos ir em locais áridos. O que são locais áridos? Um bar cheio de bêbados e jogos é um local árido. O que é o local árido? É um local que os espíritos condenados vão tentar buscar conforto. Por quê? A pessoa morreu condenada com o vício da bebida, a pessoa morreu condenada com o vício do cigarro. Então, ele não tem o corpo mais para saciar os seus desejos. Ele vai encostar, ele vai agarrar um outro corpo para saciar os seus desejos carnais, uma vez que ele perdeu o corpo. Então nunca posso frequentar locais promíscuos, em que as pessoas usavam para promiscuidade, porque ali estão espíritos imundos, fervendo, é um caldeirão quente, esperando alguém ir para abraçar, e para levar aquela pessoa coisa ruim. Então, irmãs, irmãos, tomemos cuidado. Eu vou a um baile, a um show. Isso não é o apostólico. Lugar onde há ciúmes, lugar onde um
fica desejando a mulher do outro, o homem do outro. É um lugar que não dá para a gente, que ficam cantando músicas que foram escritas, que foram criadas para alimentar a sofrência, alimentar o adultério, alimentar a raiva. E a pessoa, o apostólico, está lá cantando, pulando. Meu Deus, é perigoso, é muito perigoso para a gente. E é desrespeito. A gente tem que entender, amados, que Deus é muito sério. Nós temos que ter um grande temor. E o que o Pai fala para nós deve ser lei. Mesmo que eu sinta vontade, mesmo que eu sinta desejo, eu tenho que combater. Se Jesus não quer, então eu não faço. Não é porque fulano vai, não, é porque eu preciso de Jesus. Eu preciso da Santa Vó Rosa, nós precisamos do Santo Irmão Aldo. Só que a gente precisa praticar a lei de Deus. Por isso, irmãos, não nos enganemos quando vemos na própria igreja alguém que está escandalizando em pecado, muitas vezes pregando no púlpito, regendo, cantando, sendo um obreiro, uma diaconisa. Não nos enganemos, porque amargo é o fruto que esta pessoa vai colher, se não se arrepender, porque Deus é justo. Não pensemos que Deus quebra galho, não pensemos que Deus aceita propina, que Deus aliviou para um, para outro, que Deus, Ele está deixando passar, que a Santa Avó, que o Santo Irmão. Não, irmãos, a regra é a mesma, a disciplina é a mesma, só que vem o tempo, e o tempo de Deus, Ele mostra tudo, e o que a gente faz, a gente colhe. Então, jovens, não se espelhem no apostólico infiel. Mas ele tem isso, faz aquilo, ele tem dons. Não se espelhe no fracasso dos outros. Siga a doutrina e disciplina, o que a avó Irmão Aldo nos deram, porque aí está a vitória e aí está a justiça de Deus. Porque se formos, não, a família do irmão lá, eles são muito conhecidos, são tradicionais na igreja, estão lá tomando um vinhozinho, acho que está podendo, né? Não faz mal uma xicarazinha, acho que não tem nada a ver não. Não caia nesse barulho, irmão, não caia. Eles estão errados, e se continuarem no erro, vão pagar caro por isso, pelo escândalo, pelo mau exemplo, e por debocharmos das regras de Jesus e da avó. Façamos a coisa certa. A gente sabe, se alguém tiver dúvidas, podemos conversar depois sobre a disciplina. Eu tenho dúvida em um ponto, o que eu preciso fazer, o que eu devo fazer, esqueci como é que faz, ou eu sou novo na fé, esqueci, não sei, a disciplina do namoro, noivado, a forma de vestir, a forma de onde eu posso ir, onde eu não posso ir. Se tiver dúvida, pergunte, mas é importante que todos nós cumpramos com amor, para que possamos ser o povo de Deus. Volto, irmãos, para a gente concluir, nas palavras de Jesus: muitos me chamarão de Senhor, muitos farão milagres em meu nome, muitos pregarão a minha palavra, mas eu nunca os conheci. Porque as obras, os atos foram irresponsáveis, maldosos, e não fizeram a vontade do meu Pai.
deu a lei para a gente cumprir, não para questionar. Esqueça caixa de sugestões. Deus não deu esta liberdade. Ele não colocou o seu reino para ser votado. E feliz é aquele, aquela que compreender, entender e com humildade aceitar a palavra, o Evangelho de Jesus, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Amém. Amados, para a gente encerrar a nossa reunião, vamos ouvir pelo coral o hino Eles São Nossos Guias. Querida avó, tu és a rosa mais preciosa do céu, governa esta igreja com luz poderosa, ensinou-nos com carinho, amor e nobreza a ser como
Pode ser que alguém esteja perguntando, algum internauta, mas não sei o que acontece, às vezes vem a dúvida na minha cabeça, o que eu faço? Sabe quando a gente está em algum lugar, fazendo alguma coisa e tem algo que não é para olhar, mas sem querer a gente olha e já vira o rosto, olha e já vira o rosto, já põe a mão, já vira de posição. É assim que a gente tem que tratar a dúvida. Se veio a dúvida, a gente não fica olhando para ela, a gente já vira o rosto, já clama: Santa Vó, me tira isso da cabeça. Já pega alguma coisa para fazer, sai, vai cantar um hino, não cai no colo da dúvida. Caiu no colo da dúvida, aí é problema. Ela vai abraçar você, ela vai consumir você e vai te destruir. Então, dê uma olhada para a dúvida, já vira de lado, já tampa o rosto, já ora, pede a avó, irmão Aldo, e eles vão te alimentar, e você vai vencer, eles vão te abastecer. É um trabalho espiritual que eles fazem, convence, mostram para você, o jovem, para o senhor, para a senhora, mas tem que confiar, não pode deixar, eu senti dúvida, então vou sentar e vou namorar com a dúvida. Aí, meu irmão, minha irmã, esquece, que você vai morrer com ela. Sentiu dúvida, pula fora, ora, clama, e irmão Aldo vai ajudar a vencer. Eu peço que a igreja fique em pé, por gentileza. Agradeço, em nome do santo irmão Aldo, a presença de todos. Agradeço a presença das crianças, aquelas que desejarem, façam hoje à noite, amanhã, o exercício da panela vazia, panela cheia. Agradeço o trabalho maravilhoso do coral, o esforço dos irmãos, a tarde toda ensaiando, preparando essas apresentações maravilhosas, o empenho dos irmãos diáconos, diaconisas, os irmãos que trabalharam bastante, estão trabalhando na filmagem, no som, estão levando a nossa palavra a muita gente, irmãos de muitos locais, eles têm comunicado pelo WhatsApp, telefone, falando da alegria de poderem ter a reunião. Em outros países, irmãos nossos que assistem assiduamente as nossas reuniões, e graças ao trabalho que os irmãos têm feito. Desejo, em nome do santo irmão Aldo, da Santa Vó Rosa, uma semana muito boa para todos, feliz, e que possam alcançar tudo aquilo que almejam. Nós vamos orar agora. Irmãos, peçam com muita fé aquilo que desejam, conversem. Era tão gostoso quando a gente ia na sede, principalmente em festa, o irmão Aldo fazia fila e a gente podia falar com ele alguma coisa, e às vezes recebemos, como estávamos comentando, hoje recebíamos milagres ali na fila. Quantos receberam milagres ali na fila, cumprimentando o irmão Aldo, quando ele vinha dar as santas comunhões? E eu falo isso, porque ele fez essa promessa, inclusive em um boletim, ele está aqui com a gente esta noite, e assim como estávamos vendo ele, falando com ele, ele está aqui, e a gente vai vê-lo pela fé, e poder falar como falávamos com ele, na fila em que ele fazia. Tendo esta confiança, podem pedir, podem desabafar, podem pedir conselhos, orientações, que o irmão Aldo vai atender a todos como ele tem feito. Santa Vó Virgem Maria, muito obrigado por esta santa reunião. Muito obrigado, santo irmão Aldo, pela presença do Senhor aqui conosco, pela companhia dos santos e anjos, profetas, apóstolos, pela visita da Virgem Maria e da Santa Vó Rosa. Agora eu peço, Santa Vó, que a Senhora conceda uma semana muito boa para todos os meus irmãos e irmãs que aqui estão, para as crianças, para as mães que estão esperando seus bebês. Dê a todos uma semana de vitória, de tranquilidade,
Pode ser que tenha alguém que está com dificuldade de dormir, está meio depressivo, depressiva. Santa Avó, tira isso da cabeça do irmão, tira isso da cabeça da irmã, ajude para que eles possam vencer, serem felizes, terem uma noite tão gostosa de sono e uma semana muito produtiva de trabalho, de estudos e de serviços para o reino dos céus. Aos nomes que estão sobre o altar, irmão Aldo bendito, abençoe cada vida que aqui está, cada nome, cada família, ajudando para que vençam, respondendo as perguntas que eles estão fazendo, esclarecendo as dúvidas, alimentando a fé, o amor, unindo famílias, afastando os maus espíritos, afastando a doença. Visita, irmão Aldo, as pessoas que estão em hospitais, os irmãos que estão com doenças, dando a eles a vitória. E até mesmo se chegou a hora deste irmão, desta irmã partir para o céu, receber o galardão, conforte a família, prepare tudo para que compreendam que o maior e melhor milagre é a vida eterna. Irmãs, irmãos, jovens, crianças apostólicas, queridos internautas, irmãos de mais idade, avós, bisavós, com muita alegria em nosso espírito, com muita fé, neste momento, recebamos a unção do Espírito Santo, a bênção e a paz de Deus. Recebamos de Jesus Cristo o perdão para os nossos pecados, para os nossos maus pensamentos. Recebamos da Virgem Maria o alento, principalmente as irmãs que estão esperando seus bebês, as mamães que têm os seus filhinhos pequenos, os pais, recebam da Virgem Maria o cuidado dela, a proteção e a sabedoria para poderem cuidar e educar os seus filhos no reto caminho do Senhor. Recebamos todos, amados, a bênção, o consolo da Santa Avó Rosa. Ela está enxugando a lágrima de todos, ela está fortalecendo a sua fé, dando saúde, realizando milagres. De repente, o milagre que os senhores tanto esperam está acontecendo agora, nesta noite, nesta reunião. Confiem, porque a Santa Avó Rosa é poderosa. E por fim, amados, do Santo Irmão Aldo, que está aqui com a gente, sorrindo para todos, feliz com o povo unido, com as crianças, com os jovens, com as famílias, com os irmãos de mais idade. Recebamos do Santo Irmão Aldo um abraço repleto de paz, repleto de paciência, repleto de amor e repletos de exemplos que ele deixou, ouvindo mais, falando pouco, na hora certa, na medida exata. Amém. A paz do Senhor, irmãos, vão com Deus.